Passado. É. Já aconteceu isso no passado. Isso. E que, ok, antes foi a Liga das Nações, agora pode ser a ONU, e outros momentos foram outros arranjos de ordem diferentes entre impérios, entre equilíbrios de poder, ordens que foram estabelecidas com outros mecanismos de força e de poder. Essa ordem foi uma ordem liberal no sentido do direito, do Estado de Direito. Certo. Mas é um Estado de Direito diferente do Estado de Direito nacional na esfera doméstica de um país. É um Estado muito frágil, porque não tem governo do mundo. E não dá para ter governo do mundo se todo mundo é tão diferente. Pois é. Não tem. Os Estados Unidos tentou ser Quando povos são tão diferentes... Tentou ser essa polícia do mundo, né? Mas aí é uma outra discussão. Mas assim, quando povos são tão diferentes, normalmente eles não ficam juntos. Sim. Não é isso que acontece com todo mundo? Você tem uma relação. Isso vale. E aí as duas pessoas no núcleo da gente mesmo. Isso, do indivíduo. Né? As pessoas, duas pessoas se casam. E aí a relação, elas começam a perceber que elas são muito diferentes. O que elas fazem? Se separam. Povos querem se separar. Os catalãos querem se separar da Espanha. E vários outros. Os escoceses querem se separar. Isso. Então, como é que a gente acha, se tem um monte de gente querendo se separar? Aliás, dá até para fazer uma analogia, né? Nunca nós tivemos tantos divórcios no mundo. Imagina se o indivíduo quer se separar tanto cada vez mais, como é que as pessoas estão sonhando que o mundo inteiro, coletivamente, vai caminhar para uma união? Sendo que o contexto político, geopolítico, econômico, social, todo leva a gente para mais separação. É a rede social criando os nichos isolados, é a polarização, é a economia do mundo, a globalização, é a guerra comercial, são as tarifas, é o fim da globalização, é o fim do livre comércio, são as guerras todos os momentos, são as rivalidades, as incertezas. As forças são todas de separação, não são de união. Num contexto desse, tudo que não vai acontecer é ordem. Então, não sei por que essa conversa existe. A não ser que... fora que... ataque alienígena. Isso, de novo, essa é a única saída. Talvez, né? Mas dado o estado, o status e estado que nós estamos hoje... Acho que nem isso, né, une as pessoas. Certamente, um grupo de humanos iria trair os outros humanos para ganhar uma vantagem com os alienígenas. Com certeza. E iriam se associar aos alienígenas. E aí, a possibilidade de um grupo de humanos fazer isso faria com que outros grupos pensassem: é melhor eu fazer antes, porque senão eu vou me dar mal. Então é melhor eu chegar primeiro. Teoria dos jogos. Isso, e oferecer alguma coisa para esses alienígenas e falar que eu tô do lado deles, para que eu me dê bem antes que o outro se dê bem. Pois é. Não tem solução. Manda aí, Bigode. Tem aqui mais duas perguntas. A próxima delas é do Jox John. Ele falou: se os três queriam realmente a guerra, o que o Irã ganharia com a guerra? O Rock já explicou. O que o Irã ganharia com a guerra? Ele estaria numa posição de barganha. Ele teria uma posição de barganha melhor, porque ele tem algo a oferecer. Hoje ele não tem nada a oferecer. O que os Estados Unidos quer? Não enriqueça mais urânio e não construa mísseis, um arsenal balístico. O Irã não quer nem deixar de fazer um nem o outro. Depois da guerra, ele vai falar assim: olha, eu paro a guerra. Ele está contando com a opinião pública também. Eu abro o Estreito de Hormuz. Ele vai falar um monte de coisas que não eram opções. Vai falar, eu paro com a guerra. Todo mundo vai... Daí? Então, a guerra traz o Irã para uma posição de barganha melhor em relação aos Estados Unidos e os objetivos do Irã. Vamos falar do Estreito de Hormuz? Coloca lá na tela o mapa. Estrategicamente... o Rubio acabou de dizer que... Ele está alertando o Irã, né? Que os ataques mais pesados nem começaram. Dos Estados Unidos. Porque realmente, né? Foi 2 dias. São coisas pontuais, né? É. E o que
O que o Irã pode fazer com esse estreito e o que os Estados Unidos Ele tá fazendo. já está fazendo? Tá. Ele está parcialmente obstruindo o estreito. Como que faz isso? Ele ataca um ou outro, não legalmente, mas agora parece que a notícia veio que legalmente, hoje ele declarou, tá até vendo aqui, O estreito é aquele pra cima de Dubai lá, é aquele estreito, né? Aquela curvinha. isso. Peraí que eu queria ver aqui qual que foi a notícia exatamente. Então, Ele pode explodir ou fazer alguma coisa não, com ele os pode, navios? ele pode fazer um soft closing, Que é? que é tipo assim, ele vai lá e fala, eu vou atacar qualquer navio que vai passar aqui. Quer arriscar? Tenta aí. Aí o que acontece com o preço do seguro? Putz, explode, vai. Explode. E aí nenhum cargueiro que transporta fala, eu não vou gastar esse dinheiro, não dá. Não vale Fora a pena. que tem um risco, de verdade, não é o seguro vai me pagar ou não. Eu vou perder o meu navio, tipo, A tá bom, tripulação. não importa que você receba o dinheiro, eu vou perder o navio, quanto E a tempo demora para eu tripulação, comprar outro, construir outro e tal. Então tem esse problema. Tem uma outra coisa acontecendo. Todos os GPS da região não estão funcionando direito. Por quê? Porque é uma guerra. E no meio da guerra, Ah. você tem todos os equipamentos de jamming eletrônicos. Atrapalhar o inimigo, né? Isso. Todos os não mísseis, sabia os disso. drones precisam. Então, a navegação desses navios, o GPS desses navios não está funcionando direito. Não dá para eles navegarem um navio desse tamanho a olho nu sem o GPS. Ele tem que saber exatamente onde ele está indo. Então, prejudica ainda mais. Existe esse fechamento parcial. O que eu estava tentando ouvir aqui, que eu vi uma notícia, é que, que a Guarda Revolucionária disse que o Estreito de Hormuz está fechado. E isso não é eu vou atacar, não passe, isso é eu fechei. O Irã. Isso, o Irã dizendo isso. E que ele vai colocar fogo em qualquer navio que passe. Inclusive um foi atingido já. Já. É. Então, se ele fecha o estreito, Estados Unidos tem que intervir tem para que abrir. Todo mundo quer que abra. É. Então, esse é uma discussão. Mas o poder de fogo deles não tá lá, é distante. Ele tem botes, barquinhos, embarcações pequenas. Ah. E tem uma outra coisa que ele pode fazer que é muito mais severa, que é ele minar o estreito. Nossa. Minas marítimas. Isso aí é um outro nível de complexidade para retirar as minas. Com certeza. Por isso que um dos objetivos americanos nessa guerra é destruir a marinha iraniana. E conseguiu algo? Não, mas está afundando. Mas um dos 4 objetivos é destruir a marinha, para que o Irã não possa mais exercer influência no estreito, no Golfo, e atrapalhar todos os outros países da região. Caramba. Porque ele não precisa atacar só um país. Ele simplesmente fecha um lugar por onde todo mundo passa. Então, essa é a discussão. E aí, tem níveis, né, de discussão do que é fechamento, entendeu? Reduzir o fluxo enquanto a gente pode considerar um fechamento. Isso já foi feito em algum momento da história? Fechar esse não, estreito? Não. Caramba. 1/5 do petróleo do mundo passa por ali. Por isso que o preço, o dado que o Irã está fazendo Ainda e não falando, explodiu, né? o preço está muito baixo. É. Na guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo bateu 130. E, tipo, isso daqui é bem pior do que a Rússia invadir a Ucrânia para a indústria do petróleo. Com certeza. Essa é uma discussão interessante, né? Todo mundo tentando prever o futuro, entendeu? É. Tentando... Então, vamos falar sobre isso. Vamos. Eu acho que todo mundo, economista, gente de geopolítica, políticos, estão... Inclusive o Brasil, tá falando, tá, o que eu posso ganhar ou perder com essa guerra? E a gente, como pessoa física ou jurídica, também preocupado. Para onde a gente vê isso daí? É muito recente ou existe algum tipo de previsão baseado em alguns dados? Tem gente que estuda isso? Como que é? Tipo... Não é simplesmente um chute, né? O campo do conhecimento, da previsão,
ele é um campo difícil. Sim. A gente assiste isso todo dia, com pesquisa de opinião, de eleição, que não funciona. Inclusive com a pesquisa de opinião influenciando a eleição. Influencia a eleição e influencia... Porque o pessoal não leva isso em conta também. Errado. Isso. Não, mas hoje todo mundo já tem bastante preconceito, né? É. Você fala, a pesquisa falou isso. A pesquisa é roubada, a pesquisa é Exato. mal feita. Esse instituto é comprado. Sim. Tem todo esse ceticismo. É. E por que tem esse ceticismo? Porque, pensa, não é que o instituto necessariamente tem malandragem. Mas se ele pergunta pra você alguma coisa, né? Se ele pergunta pra você, por exemplo, em quem você vai votar? O que você vai fazer? Você não tem, tipo, problema algum em fazer o quê? Em falar qualquer coisa, certo? Certo. Tipo, você não tem risco em falar ou não. Agora, quando existe um outro meio, isso é uma coisa nova, não é tão novo assim, mas agora que o mundo redescobriu isso, que são os mercados de previsão. O que é isso? Mercados de previsão são mercados onde as pessoas compram contratos de eventos futuros. Comprar contratos de eventos? Dá um exemplo. Por exemplo, sei lá, dentro do mercado de commodities e do mercado financeiro existe isso há muito tempo. Tá. Então imagina que você é um exportador, né? Você vende soja. E o preço da soja está atrelado ao dólar. Sim. Então você tem um contrato em dólar. Mas esse contrato, o preço do dólar pode variar. Como que você se protege disso? De eu não quebrar, né? Isso, porque você tem um contrato que você tem que fornecer um negócio em dólar. E o dólar pode se o preço do dólar mudar demais, pode te destruir. Você pode ganhar dinheiro, mas você pode perder tudo. Exato. Pode Então, inviabilizar meu negócio. Mercados futuros foram criados para isso. Então você compra o dólar no futuro. Certo? Não. Isso já existe. Você compra um contrato de dólar falando, olha, eu acho que o dólar no futuro vai valer tanto. E imagina que você vendeu o dólar no contrato hoje do Sim. seu produto a um valor. Só que você tem medo que o dólar suba demais ou caia Mas eu demais. coloco no contrato que aconteça o que acontecer, o dólar vai valer tanto? Não? Não. É um outro contrato. Tá. Você tá vendendo soja, em dólar, tá? De um jeito. Pronto. Esse é um contrato seu. De soja em dólar. E aí, você tem um medo. Porque o seu contrato é em dólar, tá bom? Então você precisa de um outro futuro do que vai acontecer com o dólar. E aí você compra um contrato futuro de dólar. Aonde? Existem mercados que já fazem isso. Há anos, décadas. Tipo, uma coisa muito antiga. São os mercados futuros. A Bolsa Futura. BMF no Brasil. Tipo, e a Bolsa de Chicago nos Estados Unidos. Que são bolsas que vendem ativos futuros. Contratos futuros. Cara. Quanto que vai valer a soja daqui um ano? Quanto que vai valer o dólar daqui um ano? E como é muito dinheiro envolvido, a taxa de acerto dos caras é maior. Não, mas calma, eu não tô falando de previsão, tô te mostrando. Tá. Eu tô te mostrando o que é a essência desse negócio. Entendeu? Tá. Então, veja. Isso existe, não é de agora. Existem mercados no mundo que tentam falar do futuro. Mercados financeiros. Eles não estão tentando prever, mas você está comprando um contrato de um valor no futuro daquele negócio que vai afetar o seu negócio. Certo. Por que você faz isso? Para se proteger. Então, é uma espécie de seguro. Tá. É um hedge. Entendeu? Você compra o dólar lá na frente num preço, ou tal preço, porque você vendeu a tanto em outro preço. E se subir, se você perder dinheiro aqui, você tem o dinheiro que você ganha ali, e aí você compensa as suas perdas e diminui as suas perdas. Então, isso serve como seguro. Isso já existe há muito tempo. Eu é um mercado Eu vou dar um futuro. exemplo que eu não sei se é assim. A gente ganha em dólar aqui no YouTube. Eu Isso. posso chegar no meu banco e falar assim, eu vou travar o dólar nisso E eu vou receber lá, mas eu tô travando nisso. Eu posso ganhar ou perder, porque isso, o dólar... mas a operação para você travar o dólar aqui é o seguinte: o banco vai virar e falar assim: compra um contrato de dólar futuro X. Isso. É assim que ele fala. É É mais ou menos exatamente isso. tá. Só que eu tô te dizendo na prática o que o banco você traz. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.